Muito bem, pessoal, bem-vindos ao canal de Matemática Básica do Prof. Matwell. Hoje nós vamos falar sobre matemática financeira. Então, a gente vai falar alguns princípios que nós vamos adotar aqui e depois a gente vai fazer uma série uma sequência, né, de vídeos sobre esse tema. Então, a gente selecionou está associada a uma ordem, né, usual dos números racionais, por exemplo, que diz que 1 é menor do que 2, que é menor que 3, etc, etc. E essa propriedade é bem interessante porque, como aplicação, a gente vai responder a seguinte... Então, o que ela diz? A propriedade. Ela vai responder isso daqui para nós. E ela diz o seguinte: se eu tenho dois números racionais, A e B, positivos, então existe uma quantidade que eu vou chamar de um número natural n, tal que, se você somar n parcelas de A, você supera B. Então, como que isso se aplica a essa questão que tanta gente se interessa, né? E que nós, todos os matemáticos, conseguimos fazer dessa maneira aqui. Vamos dizer, como aplicação, que você, então, queira exceder suas reservas a 1 milhão. Então, isso quer dizer ser maior do que, tá? Você, então, tem que ter para atingir, digamos, essa meta, você tem que ter uma disciplina, né, de, periodicamente, vamos dizer assim, se você é, por exemplo, assalariado, você tendo uma renda mensal, você tem que fazer uma reserva de uma certa quantidade mensalmente, de maneira repetida, né? Então é muito importante que a gente está somando aqui repetidas vezes. Então vamos dizer que você consiga guardar 100 unidades monetárias, vamos dizer 100 reais, mensalmente. Então, quantas vezes você tem que fazer isso? O N tem que ser, para exceder 1 milhão, ele vai ter que ser, digamos aqui, vamos diminuir um pouquinho essa meta para ficar mais fácil de fazer a conta, diminuir para 100 mil, também é uma meta interessante, e aí então o N vai ter que ser pelo menos 1001, então maior ou igual a 1001, certo? Aí se você fizer isso 1001 vezes, você vai ter ao final dessas vezes que você conseguiu guardar, né, essas 100 unidades monetárias, você vai ter mais do que você tinha planejado. Então, essa propriedade arquimediana, ela nos diz que, em princípio, basta você ser disciplinado, né, e fazer repetidas vezes uma mesma coisa, que te deu uma reserva, e você vai conseguir atingir esse objetivo, ou qualquer outro, por exemplo, acumular mais do que uma pessoa rica que você goste muito, certo? Você, enfim, não vamos nomear. Mas aqui a propriedade arquimediana vem exatamente do Arquimedes, que era um grego, e surpreende que a gente não tenha, né, tantas pessoas falar hoje nessas condições. Por que será? Então vai vir uma parte, e a gente vai falar mais adiante, deles é uma chamada sobre propriedade arquimediana, que eu poderia chamar de educação financeira.
Então, essa propriedade arquimedeana é uma coisa um pouco mais ampla do que a gente vai tratar na maior parte do tempo, mas que envolve emoções. Por exemplo, você pode achar 1001 vezes eu fazer a mesma coisa, você pode desanimar na terceira vez, está muito longe, não, né? Ou, como eu li recentemente, uma manchete, uma pessoa dizendo assim, eu não tenho paciência para o longo prazo. Então, todas essas coisas fazem parte de outros aspectos, né, que estão ligados a você tratar de problemas financeiros, certo? Não só. Então, outro aspecto que a gente vai falar nesse primeiro vídeo a respeito de matemática financeira tem a ver com algumas questões que eu vou nomear aqui, que estavam já já foram faladas. Então, uma delas é a repetição, né? Isso, a gente repetiu somas de termos, e aí então a gente vai usar esse conceito para somar uma chamada progressão geométrica. A gente vai dizer o que é uma progressão geométrica e fazer a soma de uma progressão geométrica. Isso vai dar uma perspectiva também interessante a respeito do tempo, que é um parâmetro importante ali, que no caso que a gente ilustrou anteriormente, a gente tinha um tempo explicado, o número de repetições que precisavam era 1001, e aí esse tempo ele vai ser, digamos assim, comprimido, em geral, quando você, bem mais adiante, você aplicar essa questão de que, na verdade, a acumulação que você faz, ela tendo rendimento, ela vai crescer mais rapidamente do que estava sendo falado ali naquela soma repetida. Então, a gente vai fazer a soma de uma progressão geométrica. O que é uma progressão geométrica? Então, você precisa de dois ingredientes para uma progressão geométrica. Você tem um número chamado razão. Eu vou considerar razões apenas positivas. Então, um número Qzinho maior do que zero. Um certo A, também vamos considerar maior que zero, que vai ser o nosso termo inicial. Então, a gente vai definir a sequência que começa com A, e aí depois, em vez de somar, a gente vai multiplicar. E aí a gente vai considerar essa sequência assim. A, aqui é um sinal de vírgula, tá? Aqui, aí depois vem A vezes Q de novo, que a gente sabe que é igual a A vezes Q elevado ao quadrado, e assim por diante. Cada termo desse daqui é escrito como o primeiro multiplicado por uma potência de Q. Mas ele é construído de maneira que o seguinte é a multiplicação por Q do anterior. Então a gente pode chamar esse daqui de outro símbolo, que é assim. Esse vai ser o x índice 0, aqui o x índice 1, que é Q vezes x0, o x índice 2 vai ser Q vezes x1, e assim por diante. Essa maneira de escrever aqui tem envolvido uma recorrência, né, uma repetição de uma operação que é a de multiplicação por Q. Então a gente pode escrever de maneira geral desta forma daqui. Q x num certo momento é exatamente Q vezes o x no momento anterior. Então isso tem aparece no ensino médio essa questão da progressão geométrica, e o que interessa em seguida, né, de considerar uma sequência que tem a ver com a progressão geométrica, é você somar os termos de uma progressão geométrica. E a gente vai falar disso porque grande parte dos financiamentos
vai ter relação, a questão matemática, com a aplicação da progressão geométrica e também os processos de acumulação, especialmente de acumulação de dinheiro, que você recebe juros em cima, rendimentos em cima. Então, considerando uma progressão geométrica, a gente vai colocamos os termos aqui, a vezes Q quadrado, até a vezes Q elevado a N. O Q aqui a gente está supondo maior que zero, o A também. Para os nossos propósitos vai ser suficiente. A gente vai então fazer agora a soma de N termos de um APG. Então, o que é isso? Vou dar um nome para essa soma, que vamos chamar ela, depende do número de termos, então, por isso que eu chamei S índice N. E aí, então, a gente vai somar. Bom, então, para somar esses termos, uma das possibilidades é a gente fazer seguinte manipulação. Vou multiplicar por Q ambos os lados, novamente, e aí eu vou obter o quê? Olha só. A vezes Q quadrado. E aí o penúltimo termo aqui fica A vezes Q elevado a N, menos 1. E o último termo, A vezes Q elevado a N, porque está multiplicando esse último aqui. Então você repara que ao multiplicar todos os termos, a gente faz um deslocamento aqui, e aí esse que está na segunda posição aqui aparece na primeira de cá. A soma a gente sabe que é comutativa, mas está organizada assim. E a gente vai ter esses termos se repetindo, o último aqui é o penúltimo daqui. E o que é interessante de se fazer, então? Para simplificar, eu posso pegar a linha de baixo e subtrair tudo que tem na linha de cima. Quando eu faço isso, o que vai sobrar? Na linha de baixo, só sobra esse termo aqui que não tem parceiro para se cancelar dali. Então, ele vai dar A vezes Q elevado a N. E na linha de cima, todos esses termos que eu passei aqui, o canetão, vão ser cancelados. Então, vai sobrar só o primeiro. Então, o que nós vamos agora fazer? Rearranjando esses termos aqui, eu posso colocar, chama-se colocar em evidência aqui, isso aqui, reescrevendo essa expressão daqui menos 1 vezes Sn, e colocando aqui o A em evidência, a gente tem que esse membro direito se escreve dessa maneira aqui. Então, a gente tem uma fórmula para Sn, se a gente puder dividir por Q. Para isso, a gente vai supor adicionalmente que Q é diferente de 1. Veja que qual que é a interpretação para Q igual a 1? Aí a gente teria uma sequência constante que cairia no caso anterior. E a gente não tem mais uma progressão geométrica, mas uma progressão, uma sequência constante. Sn, então nesse caso de Q ser diferente de 1, vai ser A, Q elevado a N, menos 1, sobre Q, menos 1. Então é isso que a gente queria finalizar para esse vídeo, mas a gente vai trazer alguns problemas na sequência, e você também pode encaminhar as coisas que você se interessa, que está gostando do canal, e basicamente eu vou falar quais são os problemas que a gente vai tratar. Primeira coisa é sobre um problema assim que você compara, quantas folhas de papel você precisaria empilhar, para ter uma pilha de papel da altura do prédio mais alto da sua cidade, ou de Balneário Camboriú. E a segunda é fazer isso não empilhando as folhas, mas imaginando uma folha tão extensa que você pudesse dobrar tantas vezes quanto você quisesse. E aí, então, quantas vezes você precisaria dobrar para chegar nessa altura novamente? Isso vai ter que ver com a progressão geométrica.